Web Rádio Deus Conosco. Começa agora programa Novos Tempos, uma aurora de harmonia conectando você com a era nova. Apresentação: Delmiro Alves, Marluce Ferreira e Luiz Henrique. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar.
partir, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Olá, olha quem está abrindo o programa de hoje. Eu, Luiz Henrique. Sejam todos bem-vindos, amigas e amigos ouvintes e internautas. O nosso programa está em novo dia e horário, sábado às 20 horas. Reserve esse horário para assistir os programas Novos Tempos, pelo Web Rádio Deus Conosco, nossas redes sociais e canais autorizados. Aproveitem, o nosso programa tem 60 minutos, dedicado a você que nos assiste. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo para os seus amigos. Se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você estará colaborando para que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas. Lembramos que o nosso programa é retransmitido na Web Rádio Deus Conosco toda segunda-feira às 6 horas e quarta-feira às 18 horas. Hoje estamos iniciando um novo quadro, Bate-Papo com Além. Acho que vocês vão gostar. Novos Tempos e Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em onda de luz. Agora é com você, vô e vó. Novos Tempos. Entrevista. Olá, amigos e amigas. A nossa parceira de programa Novos Tempos, Marluce Ferreira, também faz parte da equipe do Evangelho Rede Vivo da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Está hoje aqui com a gente, nos dando a oportunidade de fazer algumas perguntas sobre esse programa que está encantando todo o Brasil e também ao mundo, que é o programa do Evangelho Rede Vivo. Marluce, o que é esse programa e como se originou? Esse programa na verdade, é um programa organizado pela FEB, né? É um programa espírita, despretensioso, que está disponibilizado pela FEB, né, ao espírita em geral, a todas as pessoas, e é mais uma contribuição para valorizar ou para nos ajudar em nossa própria melhoria íntima. Estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita nos traz mais esclarecimentos, porque nós vamos estudar a mensagem, né, o texto bíblico, o Novo Testamento, extraindo o espírito da letra, compreendendo melhor as nuances, o significado daquelas passagens de Jesus. Hoje, com o auxílio do conhecimento espírita, conforme fala Emmanuel para nós, Jesus é a porta, né? E Kardec a chave para adentrar neste conhecimento. Então, o Evangelho Rede Vivo é esse estudo à luz do Espiritismo, em que nós vamos estudar os livros do Novo Testamento, como já fazem há muito tempo Emmanuel, Amélia Rodrigues, Caibar Schutel, Eliseu Rigonati, Martins Peralva, Honório de Abreu, Rodolfo Caligares, Richard Simonetti. Então, são muitas pessoas que estudam o Novo Testamento, naturalmente, com as contribuições do Velho Testamento, porque faz um conjunto de ensinamentos, mas à luz da doutrina espírita. E esse projeto, esse programa, hoje, organizado pela FEB e já em andamento desde 2018, ele teve as suas origens na necessidade que temos de estudar melhor os ensinamentos de Jesus.
não é um estudo acadêmico, é um estudo simples, cujo foco desse estudo é a figura de Jesus, né, o guia e modelo da humanidade, e está orientado, o estudo do Evangelho Redivivo, está orientado pela ponderação de Emmanuel, que está transmitida por Alcione, no livro Renúncia, capítulo 3º, onde ela fala da leitura do Evangelho, leitura e comentários do Evangelho, que faz junto com a sua família, e Alcione diz assim, que às vezes passávamos uma semana, 2 semanas, comentando um mesmo versículo. E daí Alcione falar, a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, estudar a mensagem de Jesus, compreender os significados, o que está por trás da letra, extrair, né, o espírito da letra, conforme disse Paulo, a letra mata e o espírito vivifica. Essa é a proposta do Evangelho Redivivo. Evangelho Redivivo nada mais é do que Jesus de volta no Consolador prometido. Essa promessa que ele fez nos seus dias e foi registrada em João, no capítulo 14, versículos 16, 17 e também o 26, onde João registrou que Jesus falou, se me amais, guardais meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que dirá tudo o que eu disse e muito mais, que vos fará lembrar os meus ensinamentos e trará novos ensinamentos melhor compreendidos. Então, esta é a proposta do Evangelho Redivivo. E o Evangelho, estudar com mais clareza, com mais simplicidade, com mais calma e, sobretudo, estudar a mensagem de Jesus de uma forma atenta, observando os detalhes, chega no momento oportuno, em que nós estamos vivenciando uma devastadora crise moral que atinge toda a humanidade terrestre, e a gente não sabe avaliar as dimensões aquilatar as dimensões disso para a humanidade inteira. Então, importa lembrar que nós estamos vivendo numa situação de transição, de transformação, mas não estamos sozinhos, não estamos à deriva. A Terra não é um barco que está à deriva. Por quê? Jesus, o Messias divino, ele está no leme. Ele é o guia da humanidade, o mentor, o diretor espiritual, o governador espiritual do nosso planeta. Então, estudar a sua mensagem, reviver os seus ensinamentos, é como diz Alcione, conhecer, raciocinar, meditar. Meditar tem a ver com a mente, meditar tem a ver com a reflexão, conhecer as informações que traz a mensagem de Jesus, refletir, raciocinar, logicar sobre esses ensinamentos, trazê-los para o nosso coração, é o sentir, que Alcione nos fala, é trazer para dentro do nosso coração o sentimento e, sobretudo, vivenciar, praticar esses ensinamentos, mas praticar compreendendo. É como Kardec fala para nós sobre o entendimento espírita. Ele diz assim, hoje eu não apenas creio, eu sei. Eu sei significa eu conheço, eu sei as informações, eu reflexiono,
né? Eu coloco ali a razão, a fé raciocinada, eu sinto e eu vivencio. É como Paulo disse ao final: hoje já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Demonstrando Paulo para nós que todo o conhecimento que ele teve dos ensinamentos cristãos, da doutrina de Jesus, ele não só os entendeu, os conheceu, como entendeu, sentiu na pele todas essas transformações e vivenciou. Essa é a proposta do Evangelho Redivivo, é a nossa melhoria íntima pela vivência compreendida, né? Conhecida, compreendida e sentida, a vivência do Evangelho de Jesus. Esta é a proposta do Evangelho Redivivo. Muito bem. Marluce, me diga o seguinte, veja só. A população, o nosso planeta atingiu um nível de evolução científica, cultural, assim, eu acho que está no ápice desse momento. O Evangelho ainda é atual, ainda é importante estudar o Evangelho? Excelente pergunta. O Evangelho, ele nunca deixará de ser atual, porque o Evangelho que Jesus trouxe é o Evangelho de Deus, é a mensagem de Deus. E o Evangelho, ele é para a humanidade, toda a humanidade. Não é só para a humanidade terrestre, é para todos os povos, todos os planetas, todas as moradas da casa do Pai. E o Evangelho que Jesus trouxe para nós é uma mensagem que ela é atemporal, ela é universal e ela é, sobretudo, exclusivamente moral. Então, o Evangelho, a mensagem que Jesus trouxe, a parte moral dos seus ensinamentos, não aquelas outras que Allan Kardec fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, dividida em 5 partes. Os atos da vida do Cristo, os milagres, as predições, mas o ensino moral. E este, ele é universal, atemporal. Então, o Evangelho estará sempre atualizado. O que não está atualizado somos nós, que carecemos do conhecimento, que carecemos da meditação, nos debruçarmos sobre os seus ensinos, que carecemos de sentir essa mensagem dentro do nosso coração e que, sobretudo, ainda não vivenciamos o Evangelho de Jesus, colocado para nós há mais de 2000 anos. Então, não é o Evangelho que está desatualizado, somos nós que não vivenciamos os seus ensinamentos. Por isso que a proposta do Evangelho Redivivo é estudar uma leitura atenta, extraindo, repetimos, o espírito da letra, não uma interpretação literal, uma interpretação denotativa, ligada à questão da letra, literal, mas um estudo e uma interpretação conotativa, procurando compreender o sentido figurado, o sentido simbólico, o sentido mais abstrato. O que Jesus queria dizer? Quando ele nos falou, se você não abandonar pai e mãe, não pode me seguir. Deixe aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Abandone pai, mãe, pegue a sua cruz e siga-me. Como entender isso? O que Jesus quis dizer com isso? Então, é nesse sentido que precisamos compreender os costumes da sociedade judia, que era para quem Jesus se dirigia, mas que representa a humanidade inteira. Aquela sociedade muito presa à letra, né? À Torá, muito presa aos ensinamentos que estavam ali escritos e que Jesus teve que fazê-los refletir,
utilizando a metodologia de Sócrates, 500 anos antes de Jesus, que levava os jovens a refletir, devolvendo as perguntas que os jovens faziam, para que os jovens pudessem refletir, introjetar essas mensagens, esses ensinamentos, que foi o que Jesus fez. Jesus fazia as perguntas e Jesus fazia com que nós, respondêssemos dentro de nós. Então, o Evangelho Redivivo tem essa finalidade de estudar, de modo interpretativo, à luz da doutrina espírita, os 27 textos que compõem o Evangelho, o Novo Testamento. De Mateus ao Apocalipse, nós vamos estudar. São 27 textos e que a Federação Espírita Brasileira está organizando em 9 livros. O primeiro livro, que é o Evangelho Redivivo, livro 1, vai trazer as notícias históricas, vai trazer vários temas, ainda não sobre o Novo Testamento, mas as explicações necessárias para compreendermos os ensinamentos que os evangelistas registraram. Então, o livro 1, estamos estudando aqui em Alagoas e em vários estados e em vários países, porque este projeto, ele surgiu em 2016, numa conversa de algumas pessoas da FEB, em algumas mensagens recebidas em várias reuniões, em várias casas espíritas, sobre a importância de se estudar o Evangelho, e em 2017 foi colocado para o Conselho Federativo Nacional, composto dos representantes das federativas de todos os estados do Brasil, que compõem esse conselho na FEB, Federação Espírita Brasileira, e foi elaborada uma proposta para se estudar, à luz da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. E foi, então, organizado estudos iniciais, chamado Projeto Piloto, em alguns estados, em algumas federativas, e Alagoas, a Federação Espírita do Estado de Alagoas, encampou essa ideia de ser um projeto piloto em 2018. Hoje, nós estamos com uma turma nova este ano, estudando. A turma piloto prosseguiu com seus estudos, está finalizando o livro 2, que é o estudo interpretativo de Mateus, e vamos no próximo ano começar o livro 3, o estudo interpretativo do Evangelho de Marcos. Livro esse que a FEB já lançou e vai lançar todos os outros. Então, temos notícias de que existe toda uma equipe no plano espiritual voltada para inspirar, para coordenar esse projeto do Evangelho Redivivo, do Consolador Prometido, para que a gente se debruce. Por quê? Duas asas levam à evolução, ao aperfeiçoamento. A asa da sabedoria, do conhecimento, e a asa do sentimento. Uma dessas asas, a asa intelectual, a asa do conhecimento, a asa do saber, já alcançou o máximo. Nossa asa está bem alta, a intelectual. Mas a gente ainda se arrasta. Ainda não fizemos o voo da sublimação, o voo da evolução, porque só temos uma asa que está elevada, a asa intelectual. Precisamos da asa do sentimento, do coração, para que a gente possa alçar o voo da evolução. Então, 2000 anos depois, precisamos estudar aquilo que a gente não aprendeu, porque ainda não vivencia. Essa é a proposta do Evangelho Redivivo, trazer Jesus de volta ao nosso coração. Aprender a interpretar o Evangelho no seu sentido espiritual, não no literal, extraindo
o espírito da letra, analisando versículo a versículo ou um conjunto de versículos, como as parábolas. Então, esse projeto piloto, ele aconteceu em 2018 em vários estados brasileiros e também no exterior. Então, é como se a espiritualidade amiga estivesse a nos dizer: gente, está na hora da fraternidade, está na hora de tocar o coração, está na hora da melhoria moral, porque a melhoria intelectual, essa já está no máximo. Nós temos conhecimentos elevadíssimos de robótica, de internet, da parte de tudo. A gente já foi à Lua, já vamos a Marte, ou já fomos a Marte. O que nos falta? O relacionamento. Nos falta, nós fomos capazes de ir à Lua, mas somos incapazes de, dentro do nosso próprio lar, na nossa casa espírita, no trabalho profissional, somos incapazes de nos relacionar. E, no entanto, já extrapolamos a Terra e fomos à Lua. E estamos indo a outros lugares mais longe, mas somos incapazes do lugar mais perto, que é o próximo, nós nos relacionarmos melhor. Então, mais do que nunca, nessa transição planetária, a questão moral, relacional é urgente. É urgente nos debruçarmos nos ensinamentos de Jesus e, como diz Alcione, conhecer, já conhecemos muita coisa, meditar, refletir, sentir e vivenciar, para então atingirmos um patamar melhor na nossa evolução, que ainda estamos capengando no mundo de provas e de expiações. Claro que já estamos a caminho da regeneração, mas a nossa situação ainda é de muita prova e de muita expiação. Excelentes esclarecimentos, Marlúcia. Dá até vontade de participar do estudo. Agora me diga, como alguém que esteja interessado em participar poderia se inscrever para o Evangelho Redivivo? Aqui no estado de Alagoas. Exato. Nós estamos com uma turma, né, que iniciamos. Vamos ter uma turma nova em fevereiro do ano que vem, mas se alguém estiver interessado em conhecer, liga para a federação e lá vão dar os contatos, porque estamos na coordenação desse projeto aqui em Alagoas. Então, a federação vai dar o nosso contato, 3022-0325, é o telefone da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Então, é só ligar para a federação e perguntar assim, como é que eu faço eu estou interessado no Evangelho Redivivo, quero saber como é que eu faço para falar com a Marluce. É por aí. Será bem-vindo, quem estiver interessado. Muito bem. Obrigado, Marluce, mais uma vez. Eu só gostaria que você repetisse para todos nós o convite de Alcione, né? Isso. O convite que ela nos faz em relação ao estudo do Evangelho. É verdade. Alcione, no capítulo 3 do Evangelho, do livro Renúncia, né? Psicografia do Chico, por Emmanuel, é um romance de Emmanuel, em um dado trecho, ela diz o seguinte: líamos apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não podemos atingir. Então, é necessário, é preciso conhecer. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, para que a gente possa, então, dar conta da nossa melhoria moral, de sermos um homem de bem,
e uma mulher de bem neste mundo de meu Deus. Muito bem. Então, o Evangelho Rede Vivo, o programa do Evangelho Rede Vivo, chega exatamente no momento em que nós estamos mais precisando do Evangelho, da vivência do Evangelho, da vivência dos ensinamentos de Jesus. Muito verdade. Obrigado. E vamos continuar. Programa Novos Tempos e Web Rádio Deus Conosco. Aqui vocês navegam em ondas de luz. Programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Começa agora. Dicas para a turma jovem. Você sabe quem é esse aqui? Isso, Jesus, modelo e guia para toda a humanidade. E esse aqui? Esse é Allan Kardec. Jesus convocou Kardec para um trabalho muito importante, trazer a terceira revelação para a humanidade. Kardec aceitou a difícil missão e nos trouxe a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, aquele que veio reviver todos os seus ensinamentos. A doutrina espírita é um presente de Jesus para nos mostrar o caminho para a nossa evolução, para o nosso crescimento, ao encontro de Jesus, que nos espera de braços abertos. Ele está esperando a nossa decisão. Jesus nos enviou diversos missionários para nos deixar um exemplo de como viver corretamente, tristamente. Pense naquelas pessoas que você conhece e que são um bom exemplo, que se destacam pelo respeito e pela prática do bem e da caridade. Onde estão os bons exemplos do nosso dia, afinal? É o que o Tiago vai nos trazer hoje. Então, assistam agora o vídeo da FEB TV. Imagina o universo. Agora imagina o seu celular. Como você tem se relacionado com essa ferramenta? Você consegue ficar longe dele ou precisa estar o tempo todo conectado e essa simples possibilidade te deixa assim amedrontado? Se você fica com medo de ficar longe do seu celular, bem, eu tenho uma notícia para te dar. Vamos conversar sobre isso? Ficar no celular por horas e mais horas sem se importar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Quando se distancia dele, sente que não está aproveitando muito bem a experiência. Tá no meio da galera, mas só consegue pensar no celular. Sabe aquela cena clássica da galera reunida, mas todo mundo vidrado no celular sem tirar o olho do aparelho? Ou aquela sensação de tudo que a gente está vivendo é único, não volta mais, a gente precisa aproveitar mesmo antes que o mundo acabe? Uma festa com a galera, por exemplo, se você perder, parece que a vida não tem mais sentido. Tem aquela rolagem infinita no feed do Facebook, do Instagram, do Twitter, a gente vai passando e sempre querendo mais, sabe? Ou quando você está conversando com um amigo e ele simplesmente pega o celular e começa a responder alguma outra coisa como se nada tivesse acontecendo. Hoje eu vim conversar com você sobre a FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de perder algo em inglês. O tema foi uma sugestão do Tarciso lá no Instagram. Essa é uma patologia psicológica que tem se tornado cada vez mais comum nos dias atuais de tantas facilidades de comunicação. É algo que pede de nós todo cuidado porque o quadro pode evoluir e chegar até mesmo à depressão. Então, se você já está sentindo que as coisas estão mais complicadas do que o normal, não pense duas vezes e busque ajuda especializada. Trata-se de um medo intenso de não conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo. O medo baseado em uma expectativa impossível de ser atendida. Afinal, por mais que eu queira, é humanamente impossível saber de tudo, acompanhar tudo, estar em todas. Todo o nosso esforço deve ser de substituir aos poucos essa primeira síndrome, a FOMO, por um outro hábito mais saudável que já é conhecido como JOMO, ou no original, em inglês, Joy of Missing Out, a alegria de estar por fora. Perdendo uma experiência digital, mas ganhando uma experiência presente, um momento único de convivência. Você pode sentir essa alegria diante de um encontro de amigos, de família, numa atividade no centro espírita ou em algum evento. Toda atividade presencial é oportunidade de alegria, de reabastecimento. O foco deixa de ser no que está aparentemente faltando
e passa a ser aquilo que já está conosco. Ser um cidadão do universo é saber que nenhum filho de Deus foi criado para se sentir incompleto, para sentir que lhe falta algo. Na próxima quarta-feira a gente se vê de novo aqui na FEB TV. Até lá! Ou quando você está conversando com um amigo. Ou joy of missing out. Joy of missing out. Joy of missing out. E aí, gostaram do programa? Então, falou, valeu e vamos! Yeah! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Web Rádio Deus Conosco. Novos tempos. Bate-papo com o além. Olá, amigas, amigos. Hoje estamos iniciando um novo quadro no programa Novos Tempos. O quadro intitula-se Bate-papo com o além. E estaremos conversando com os benfeitores espirituais que sempre nos ensinam, nos orientam assuntos importantes para a nossa vida. No bate-papo com o além de hoje, teremos uma conversa especial com Viana de Carvalho. Todo o texto, toda a conversa, toda a nossa prosa está no livro Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho. Então, como primeira pergunta do nosso bate-papo com o além, gostaríamos de saber como se analisa o atual conflito de religiões no país e no mundo, e a busca da religiosidade e o crescimento do misticismo neste século. A predominância do egoísmo no caráter do homem responde por qualquer tipo de conflito, especialmente no de religiões, em que a paixão dominante no ser pretende impor a sua forma de crença, mesmo que não seja real no seu íntimo. Por outro lado, a insegurança pessoal, psicologicamente, conduz o indivíduo à ditadura da fé, de forma a sentir-se cercado de adeptos que pensam como ele, assim considerando-se apoiado. Esse, como outro conflito de qualquer natureza no grupo social, é resultado do primarismo que prevalece no ser humano, em trânsito de estágio de evolução. A criatura humana, feita à imagem e semelhança de Deus, isto é, com os recursos que são inerentes à divindade, de cujo amor procede, não consegue romper esses liames, que lhe estruturam a vida, e por isso mesmo, passadas as crises existenciais de comportamento, sempre retorna ao convívio com o pensamento cósmico, nele aurindo forças e coragem para prosseguir na luta de elevação. Eis porque, ultrapassado o período de rebeldia, de materialismo, os indivíduos, frustrados pelas conquistas da inteligência, que lhes não atenderam totalmente às ânsias do sentimento, estão retornando à religiosidade, à busca mística, no seu sentido mais nobre e transcendental, tentando o encontro e o autodescobrimento. Então, caro amigo Viana, temos vivido, no mundo atual, uma tentativa de estabelecimento da paz e da tolerância. Como explicar a existência de vários grupos fundamentalistas, extremistas, que, contrários ao desejo da maioria, ainda espalham o terror? Meus irmãos, enquanto viger o primarismo na natureza humana, a sociedade enfrentará o fanatismo, o preconceito, a violência, o crime, que são filhos asselvajados do egoísmo, em desgoverno nesses indivíduos, portadores de pensamento primitivo, que ainda se encontram nos primórdios da evolução, e se reencarnam na Terra, a fim de se desenvolverem, e se tornarem instrumentos de reparação, junto àqueles que com eles sintonizam, e se encontram em débito perante a consciência cósmica. A educação, com o seu objetivo superior de terapia preventiva, o convívio social edificante, os exemplos de dignidade e solidariedade humana, que vicejam na humanidade são os antídotos para esse mal, eliminando lentamente as tendências primárias, limando-lhes as arestas morais,
e auxiliando-as no desenvolvimento espiritual, que se lhes torna indispensável. Eles encontram oportunidade para desenvolver essas aptidões perturbadoras, e aplicá-las, por conseguir em campo psíquico equivalente, nas organizações sociais civilizadas, que ainda oprimem e matam, discriminam os fracos e sofredores, assolando-lhes os impulsos bárbaros que os levam a considerar-se mártires, das causas que abraçam, e a elas se entregam com o sacrifício da própria vida. Então, estamos aqui em nosso bate-papo com o além, e o nosso primeiro convidado deste quadro novo, no programa Novos Tempos, é Viana de Carvalho. E perguntamos, Viana, num país em desenvolvimento, como se analisa o apelo da religião? A comunidade religiosa tem significativo espaço de solidariedade entre os fiéis? Caso contrário, qual tem sido o seu papel? Está assumindo o papel de solidariedade na família, na sociedade? O que nos diz a respeito? Marluce, e amigos ouvintes, a religião tem exercido no curso da história um papel relevante de referência à construção da sociedade, dos países da humanidade. Infelizmente, até este momento, em razão das paixões egoísticas em predomínio, os religiosos têm se utilizado da fé para escravizar, para aurir resultados confortáveis, para eles mesmos, tiranizando e afligindo aqueles que lhes negam subserviência, ou aceitação dos seus impositivos, vivendo regaladamente das doutrinas que divulgam e dizem viver. É claro que há exceções extraordinárias e comovedoras, que demonstram o valor dos espíritos nobres, que se reencarnam em todos os campos das atividades humanas, a fim de promoverem o progresso, o crescimento dos povos e das nações, em algumas religiões. E há de lamentar-se. A solidariedade somente é exercida, para com aqueles que privam, dos mesmos postulados de fé. Em alguns países, exigem que se lhes filiem como membros ativos, pagando impostos para desfrutar dos privilégios e regalias, bem como de socorros, quando as necessidades os surpreenderem. A solidariedade, no entanto, deveria ser direcionada a todas as criaturas, mesmo aquelas que se não identificam com as suas diretrizes religiosas. Afinal, foi essa a mensagem de Jesus, inclusive, quando afirmou que havia outras ovelhas que não eram daquele rebanho, equivalendo dizer que havia outras criaturas além dos israelitas, assim eliminando qualquer tipo de privilégio. Religião tem como meta aproximar a criatura ao seu Criador, religá-la a Deus. Para tanto, além do ministério específico, deverá ser um admirável auxiliar, em todos os momentos de forma que, por seu intermédio, a sociedade se torne melhor e mais feliz, e não apenas mais devota. Então, à medida que o homem obtenha maior conhecimento, ele será mais espiritualista? Meus amigos e irmãos, o conhecimento leva a Deus, inevitavelmente. No entanto, o orgulho vão, e a presunção inútil, conduzem àquele que os agasalha, ao caos espiritual. O homem que se detenha na contemplação do universo, inevitavelmente se curvará para homenagear Deus, qual ocorreu com Albert Einstein, Werner von Braun, David Bohm, Sir James Jeans, ou antes deles Newton e Nicolau Copérnico. Galileu, que, mesmo perseguido pela ignorância religiosa, não abdicaram de sua crença e respeito ao Criador. Quanto mais lúcido, mais próximo se encontra o ser humano de Deus, e é compreensível que, à medida que se lhe dilate o conhecimento, mais espiritualista se apresente, se estiver disposto a abdicar dos recursos egoísticos, aos quais se submete, subserviente. Querido Viana, sabemos muito pouco a respeito da vida de Jesus. Chegaremos a ter acesso ao conhecimento de tudo que diz respeito a ele e a sua obra? Então, vejamos. Como ele é, o caminho, da verdade, da vida, é compreensível que sua vida e sua obra se tornem, cada vez mais conhecidas e vividas. Chegará o momento em que todos tomaremos conhecimento pleno das suas realizações, e da sua grandeza moral e espiritual.
Enquanto isso não sucede, poderemos, entretanto, deixar-nos penetrar pela prática do primeiro mandamento, que se resume no amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Partindo-se desse princípio, chega-se a outra etapa, que é não fazer ao próximo aquilo que não se deseja que outrem lhe faça, como decorrência natural do amor. Tudo mais virá por acréscimo de misericórdia. A prece proporciona coragem ao homem. Como conservar essa coragem ao ponto de transportar montanhas, conforme nos ensinou Jesus? Certamente. As montanhas a que o Mestre se referiu, são os obstáculos morais, que impedem a ser humano, de crescer espiritualmente, de superar os vícios a que se escraviza. As outras, aquelas que fazem parte da natureza, a cada momento estão sendo vencidas pela moderna tecnologia. No entanto, as internas, aquelas que impedem o avanço do indivíduo, na busca da sua plenitude, necessitam ser vencidas através da fé racional. Constante, poderosa, aquela que transforma pigmeus em gigantes, os humildes de coração em batalhadores da luz. A oração é o vínculo que ata ao ser que se levanta, do chão das paixões ao fulcro das realizações, ligando o eu próprio ao tu longínquo. Orando, o ser consegue a força para superar-se e alcançar o patamar da felicidade, vencendo todos os desafios que defronta, porque ligado a Deus de onde tudo procede. Em nosso bate-papo com Além, perguntamos ao convidado deste quadro: o desenvolvimento tecnológico provocará alterações nos princípios religiosos atuais? Meus amigos, o ser humano, mesmo sem dar-se conta, aproxima-se cada vez mais de Deus. Ao identificar o microcosmos, todos os seus desafios, ao penetrar no microcosmos, e todas as suas interrogações, conclui que o acaso não pode ter produzido tão intrincada rede de equilíbrio e perfeição, que se manifesta mesmo no aparente caos. O materialismo desfalece a ausência da matéria, nos termos em que sempre foi concebida, enquanto o espiritualismo ressurge em outras dimensões, mais compatíveis com o conhecimento e a razão. É inevitável, portanto, que o avanço tecnológico conduza a mente humana à divindade, e portanto, os princípios religiosos ingênuos das velhas tradições, cedam lugar aos postulados eloquentes da imortalidade, e da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, e da majestade de Deus, que são os alicerces da doutrina espírita, cuja mensagem é de sabor eterno. É notável o avanço dos postulados espíritas nos meios científicos. Todavia, por que entre os religiosos crescem o fanatismo e a intolerância? Marluce e amigos ouvintes, enquanto predomine na natureza humana a paixão insensata, permanecerão todos os seus problemas, perturbando a marcha do progresso, da criatura em si mesma, e da humanidade em geral. Sob essa dominação nefasta o indivíduo crê que somente aquilo que lhe diz respeito é o melhor para ele e para todos, impondo aos demais a sua forma de ver e de crer. Autofascinado, qual novo narciso, perde o senso de discernimento e de equilíbrio, passando a exigir o direito de usufruir prerrogativas e privilégios enquanto escraviza e persegue. O Espiritismo é uma doutrina de liberdade, porque a sua é a fé raciocinada, aquela que se deriva da observação dos fatos da sua incorporação, ao modus vivendi de cada adepto, não impondo, não gerando fanatismo e, acima de tudo, respeitando os níveis de consciência, nos quais estagiam as demais pessoas. Destacam-se, entre as características do atraso moral da criatura humana, a intolerância para com os demais, e o fanatismo de qualquer natureza. A agressividade dos movimentos religiosos contrasta com a descrição do movimento espírita, que preserva seu caráter não proselitista, em favor de uma efetiva mudança de atitudes do homem. Perguntamos: como enfrentar o agravamento dessa situação, sobretudo
diante de campanhas frontalmente contrárias aos ideais espíritas cristãos. A maneira mais eficaz para se defender a excelência de uma ideia é vivê-la integralmente, demonstrando a sua qualidade, pelo que propicia de bom e de nobre, naquele que a esposa. Quando se tem segurança em torno de um ideal, seja ele qual for, de natureza religiosa, filosófica, científica, artística, etc., o comportamento do indivíduo faz-se agressivo, intolerante, carregado de sentimentos perversos, exteriorizando o nível de primitivismo em que transita. A agressividade positiva, em torno de uma proposta que dignificia a sociedade, faculta o sacrifício do seu idealista, entrega total, todo o empenho em favor da sua divulgação. No entanto, quando se volta contra aqueles que não professam o mesmo credo, caracteriza a paixão dissolvente e perturbadora. Muitas vezes desvela também conflitos, que jazem no íntimo do ser. Que assim, mediante o mecanismo de transferência psicológica, se exalta, exibindo a timidez, o medo em virulência perseguidora. É natural que indivíduos, que se não realizaram socialmente, por experimentos complexos de inferioridade, ao se depararem com doutrinas religiosas ou filosóficas, artísticas ou culturais de qualquer ordem, se completem emocionalmente, acreditando-se, dessa forma que são superiores aos demais, e portanto, melhores dos que os outros. O comportamento do movimento espírita está exarado na própria doutrina, que ensina a compreender a fragilidade do próximo e a sua ignorância, desculpando, ao tempo em que realiza o melhor ao seu alcance. Não deverá mudar essa atitude, ademais, porque o verdadeiro espírita compreende que as criaturas evoluem, a pouco e pouco, transitando por diferentes níveis ou estados de consciência, o que permite a diversidade de opiniões, de propostas e de comportamentos humanos. E como última pergunta, no nosso bate-papo com o Além de hoje, nos dirigimos a Viana de Carvalho e perguntamos: como poderia explicar-se, à luz dos conhecimentos espíritas, o episódio narrado em João, capítulo 9, versículo 3, em que o mestre, diante de um cego de nascença, considerou, em resposta aos discípulos, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Como entender essa questão? Nem todo sofrimento é portador de resgate, de necessidade reparadora. Também há muitos casos em que a dor se apresenta como mensagem de vida, como convite à reflexão, de modo que seja suportada com ânimo, resignação, coragem, e mesmo amada. Não será esse o caso de Jesus, que sem mácula, oferece-nos espetáculo inesquecível, da sua doação, com o objetivo de ensinar-nos a sofrer, a nós outros que ainda somos imperfeitos e devedores. Na questão em tela, acreditamos que aquele espírito se fizera voluntário para poder contribuir como o ministério do mestre, nascendo sem dívida, a fim de que o terapeuta superior o liberasse da cegueira, sem violar o karma no qual estivesse em curso. Como não era devedor, tornou-se instrumento das obras de Deus, que operavam pelas mãos do médico incomparável. Para finalizar, deixo a seguinte mensagem para todos os irmãos. Muito embora a inversão de valores em torno de Jesus e de sua doutrina, que se observam nas leiras do cristianismo, nas suas mais variadas denominações, nenhuma força provinda da insensatez conseguirá diminuir a intensidade de que se revestem, por serem os caminhos únicos e de segurança para que a criatura, individualmente, e a sociedade, em conjunto, alcancem a plenitude a que aspiram, mesmo sem o saber. Deus nos abençoe. Viana de Carvalho. Então, o nosso papo de hoje, nosso bate-papo com Além, que é um quadro novo que estamos apresentando, foi com Viana de Carvalho. Agradecemos as respostas maravilhosas e tudo que falamos aqui, as perguntas e as respostas, estão contidas no livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito Viana de Carvalho, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vale a pena reler, estudar esta obra maravilhosa que é a Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito Viana de Carvalho.
Agradecemos a sua atenção e esperamos você em nosso próximo bate-papo com o Além. Web Rádio Deus Conosco. Novos tempos. Bate-papo com o Além. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Novos tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição: BL Produções.